Olá a todos, está no ar mais uma edição do APAMPESP Informa. No programa de hoje, a gente bate um papo com o deputado que é autor do PDL 22 de 2020, que põe fim ao confisco previdenciário, grande defensor dos aposentados e tem estado ao lado da APAMPESP em diversas lutas. Deputado Carlos Gianazzi, seja muito bem-vindo aqui ao nosso APAMPESP Informa. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho da PAMPESP, que tem feito um trabalho fundamental na defesa dos direitos e da dignidade das professoras aposentadas do Estado de São Paulo. Obrigado, deputado. Para começar o nosso bate-papo, a emenda ao PDL 22 ela foi aprovada no último dia 25 de maio pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Agora, o que falta para o PDL 22 ir a plenário? Olha, Felipe, agora só falta o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Carlão Pignatari, pautar, colocar em votação, porque o projeto já está pronto para votação e ele está em regime de urgência. Olha só, então, ele não tem mais nenhum tipo de obstáculo legal, jurídico, técnico para não entrar novamente em votação, para voltar à votação, porque ele já esteve no plenário para votação no dia 16 de dezembro de 2020, e ele foi golpeado exatamente pela emenda número 1, aquela emenda de plenário, que fez com que ele fosse congelado ali naquele momento, e a emenda tivesse que passar pelas comissões para que ele fosse liberado. E isso aconteceu graças à mobilização dos aposentados e aposentadas da PAMPESP. A emenda foi aprovada em todas as comissões, demorou um tempão, e ela só foi aprovada por conta da pressão, e agora não há mais nenhum motivo para que o PDL fique parado. Ele está pronto para votação, ele não precisa mais de congresso de comissões, não precisa de nada, ele está prontinho para ser votado. Basta o deputado Carlão Pignatari, presidente da Assembleia Legislativa, pautar. Só depende dele, ele tem essa prerrogativa de pautar o projeto. Deputado, como o senhor bem sinalizou, o PDL, essa emenda ela foi uma espécie de trava, né, à tramitação do projeto original. Então, a gente queria saber o seguinte, o que é que essa emenda ela traz de diferente do texto original? E quanto à tramitação, como é que ela funciona a partir de agora? A emenda ela tramita em conjunto com o PDL 22 ou separadamente? Qual é o caminho que cada uma delas percorre a partir desse momento? Essa emenda não tem nenhuma importância no conteúdo, nem na forma, porque ela foi apenas um instrumento de última hora que a base do governo, desesperada, porque percebeu que o PDL ia ser aprovado naquele momento, no dia 16 de dezembro de 2020, então, no momento de desespero, né, ele apresentou a emenda. A emenda diz apenas que, no prazo de 30 dias, o governo tem que apresentar um cálculo atuarial, só fala isso. Então, essa emenda não interfere em nada, ela é incorporada ao projeto, ao PDL, mas ela não representa absolutamente nada, ela não tem função. A função dela foi só obstruir, eles fizeram de qualquer jeito, sem pensar. Então, ela é incorporada ao PDL, mas ela perdeu a sua importância. Hoje ela não existe mais, a emenda, porque ela já foi incorporada ao PDL. Ou seja, o PDL... E ela, na nossa opinião ainda, ela não tem validade nenhuma, porque um PDL, Felipe, projeto de decreto legislativo, esse é o significado da sigla, PDL. Ele só tem uma única função, que é revogar, é anular um decreto ou uma resolução do Poder Executivo, do governador. A Assembleia Legislativa tem essa prerrogativa, tem esse poder. Não cabe no PDL impor nada. Então, quer dizer, eu diria que essa emenda que foi aprovada, ela é estéril, ela é oca, ela é vazia, ela não tem finalidade nenhuma, ela não tem importância, porque ela nem será executada, porque não cabe. O PDL o PDL apenas anula e revoga o decreto 65021 de 2020. Só serve para isso um PDL. O PDL não pode impor mais nada, entendeu? Então, para você perceber como eles estavam desesperados, que eles nem perceberam isso. Mas foi incorporado, mas não vale. Ela foi incorporada, mas ela não tem valor nenhum.
entendeu? Então ela desaparece praticamente, ela não existe mais. O que vale é o PDL 22, pronto para ser votado a qualquer momento. Maravilha. Deputado, nessa semana o senhor esteve em Brasília, a gente acompanhou aí pelas redes sociais para tratar do confisco junto ao STF. Então a gente queria saber se o senhor poderia relatar um pouco os detalhes dessa viagem, com quem o senhor pôde dialogar sobre esse tema e qual o retorno que a gente, né, que os professores aposentados podem esperar diante dessa visita. Olha, a gente tem várias lutas, né, contra o confisco dos aposentados e pensionistas. Aliás, tem várias, mas três mais importantes. Uma, nesse momento agora, logicamente, que é a aprovação do PDL 22 na Assembleia Legislativa, que daí revoga o decreto. Então, é a principal luta. Mas tem também uma luta na Justiça, tem várias ações na Justiça, no TJ, o caso está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal, tem várias ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade, por conta da reforma federal, porque teve uma reforma federal. Isso a gente tem que entender. Os aposentados também. Em 2019, o Bolsonaro aprovou uma reforma previdenciária na Assembleia, no Congresso Nacional. E essa reforma previdenciária, ela autoriza estados e municípios a confiscarem abaixo do teto, né? Ela não obriga, mas autoriza. E, logicamente, ao autorizar, os governos colocam em curso o confisco, porque abriu-se o caminho, abriu-se uma porteira ali, né? A porta do inferno contra os aposentados e pensionistas. Então, a nossa luta também é para revogar vários artigos da reforma federal. E essas ADINs que estão no Supremo Tribunal Federal são importantes também para a gente estancar na origem os ataques aos aposentados e pensionistas. Isso não quer dizer que o Dória tinha que ter feito isso. Não precisava. Ele estava só autorizado. Tem estado, o estado do Ceará, por exemplo, eu estive lá, conversei com pessoas do movimento, o estado do Ceará não fez confisco de aposentados e pensionistas. Poderia ter feito, não fez. O estado de Alagoas fez, mas depois recuou, teve mobilização dos aposentados, dos servidores, o governo recuou e ele mesmo mandou o projeto para a Assembleia Legislativa de lá e foi revogado o confisco em Alagoas. Então, cada estado tem uma realidade, mas o Dória, Bolsonaro, como ele mesmo se qualificou na campanha eleitoral de 2018, ele foi lá e confiscou na hora, autorizou em Brasília, ele fez a reforma aqui e confiscou. Então, nós estamos discutindo no Supremo, para que o Supremo agilize o julgamento dessas ADINs. São quase 10 ADINs contestando esse confisco e, sobretudo, a reforma como um todo, viu, Felipe? Porque não é só essa maldade, tem várias maldades na reforma do federal que depois abriu espaço para as reformas estaduais e municipais, elevando o tempo de contribuição, elevando a idade mínima para aposentadoria, prejudicando os servidores da ativa, aposentados e pensionistas. Então, o nosso trabalho foi lá conversar, né, procurar os ministros, procurar os assessores, chefes de gabinete, pedindo, olha, vamos agilizar, minha gente, porque os trabalhadores do Brasil, dos serviços públicos, não podem mais esperar. Nós vamos continuar essa pressão lá também. Então, essa luta no Judiciário é importante, a luta na Assembleia Legislativa, mas a principal luta é a mobilização, é a união, é o que a Pampesp está fazendo. A Pampesp tem dado uma grande contribuição em vários níveis para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos, sobretudo com o PDL 22. Vale ressaltar que a Pampesp também tem uma ADIN. Uma dessas ADINs que o deputado citou é a da Pampesp, que está lá em Brasília também aguardando o julgamento, e o deputado também citou que a gente trabalha em várias frentes de luta. Há cerca de 2 semanas nós estivemos juntos lá em Presidente Prudente durante a visita do governador Rodrigo Garcia. Entregamos em mãos um ofício pedindo que o governador suspenda os efeitos do decreto 65021. O deputado Carlos Ginásio também esteve lá ao nosso lado na mobilização. Deputado, um áudio sem identificação deixou os aposentados em polvorosa essa semana ao afirmar que uma parlamentar se encontrou com o governador Rodrigo Garcia e que, após esse encontro, o governador garantiu que o confisco será revogado em julho. A própria parlamentar, posteriormente, a que foi citada no áudio, ela disse que a informação não é verdadeira, que o encontro não ocorreu.
O senhor sabe de alguma movimentação do governador nesse sentido? Porque fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Todo mundo fica querendo saber, será que aconteceu de fato alguma coisa ou não? Será que o governador sinalizou algo? Tem alguma informação sobre isso? Muita notícia falsa, tentando desmobilizar o movimento. Viu? Tem que tomar muito cuidado com isso. Toda hora tem uma informação falsa, dizendo já vai aprovar, vocês não precisam mais fazer mobilização. Olha, tem muita informação falsa, tentando desmobilizar o nosso movimento, das aposentadas, das pensionistas, da PAMPESP, de todos os grupos e entidades que estão nessa luta. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, esse áudio eu ouvi também, eu até conversei com a nossa querida Valneide, né, e nós vimos ali que aquilo era fake news total, não tinha o mínimo cabimento, né? Então, não há. O governador está muito preocupado, Felipe, porque ele sabe da pressão. E, recentemente, naquele instituto do Eduardo Moreira, que tem um canal no YouTube muito, muito acessado, teve uma análise de um especialista em redes sociais, que faz análise das redes sociais, do que está acontecendo, e ele falou sobre a saída do Dória do cenário eleitoral, e ele atribuiu também a luta dos aposentados e pensionistas. Ele disse que na internet ele detecta uma espécie de uma bolha, um case, que ele fala, muito forte, uma grande mobilização nas redes sociais, pressionando o governo estadual, que são aposentados em luta, revoltados, com razão, né? A ira civil ou a ira santa dos aposentados e pensionistas lutando contra o confisco. E isso está assustando muitos deputados e o próprio Rodrigo Garcia. Então, é essa mobilização que vai fazer com que ele recue. Não vai ser numa conversa só com um deputado ou com uma deputada. Isso não existe, né? E se ele for fazer, ele mesmo não vai atribuir isso a um deputado, nem a mim, nem a um deputado da oposição. Ele vai chamar os deputados da situação para fazer um decreto e revogar. Para nós, tudo bem, desde que revogue, ele pode fazer um decreto, revogar, ele pode apresentar qualquer proposta, desde que revogue. Nós não temos nenhum problema com isso. Mas, logicamente, que ele não vai falar, estou fazendo isso porque o Janazzi pediu, porque o Janazzi está lutando. Ele só vai fazer se for pressionado, se ele tiver um desgaste na imagem dele, desgaste eleitoral. A preocupação dele é só essa, eleitoral, né? Não é à toa que você citou esse evento em Presidente Prudente, onde as nossas colegas da PAMPESP, olha, eu fiquei impressionado com a garra delas, estavam lá fazendo protesto com faixas, foram ao governador Rodrigo Garcia, entregaram o documento, exigiram, eu estive com elas em quase todos os momentos, nós fizemos uma live, um mini ato ali, lá fora, que eu não entrei, não fui lá fazer coro, né, para aplaudir o Rodrigo Garcia. Mas nós ficamos impressionados, inclusive elas também, com o número de tratores, ambulâncias, viaturas que ele estava distribuindo, fazendo propaganda eleitoral com dinheiro público, né? Muitos prefeitos, ele reuniu ali mais de 50 cidades, 50 prefeitos, câmaras municipais, estava lotado, todo mundo ali, batendo palmas, né? Foram obrigados. E eu conversei com alguns prefeitos, Felipe, que me disseram, olha, Janazzi, eu vim aqui, eu não gosto desse Rodrigo Garcia, é um horror, mas eu tive que vir aqui e no evento, porque senão eu não ia levar o trator para a minha cidade é pequena, tem pouquíssimos habitantes, não tenho recurso, eu preciso do dinheiro do governo estadual, Janazzi. O outro falou, eu tenho que levar ambulância, eu tenho que levar viatura, eu tenho que levar máquina agrícola, aqui, enfim, ele estava distribuindo caminhões, eu tirei fotos, fiz um dossiê, até ingressei com uma representação do Ministério Público, porque ele está fazendo propaganda eleitoral antes da hora com a máquina pública, usando, enfim. Mas a PAMPESP esteve lá num papel determinante para fazer pressão. E é essa pressão que vai fazer com que ele recue. Mas, por enquanto, não tem nada. Mas eu acho que ele pode recuar, sim, né? Com a força que a gente tem desse movimento, a força na Alesp, porque agora vários deputados estão indo à tribuna defender o PDL 22. Muitos saíram do armário e já estão se colocando de vários partidos. A semana retrasada foi a líder do PT, Marcialia, foi no microfone pedir a aprovação do PDL 22, de vários partidos, o nosso líder da minoria, o pessoal bolsonarista, o pessoal de centro, de várias ramificações partidárias estão indo a favor do projeto, já defendendo o PDL 22. E, por fim, uma notícia importante, viu, Felipe? O PDL 22 ele só precisa
para ser aprovado, de 48, veja bem, 48 deputados presentes, não votando a favor, porque isso é um projeto PDL, ele é votado em minoria simples, né? E maioria simples, desculpa, maioria simples. Isso significa que tem que ter 48 deputados presentes e 25 apenas votando a favor. Olha só, a gente vai precisar só de 25 votos, e nós já temos mais, nós temos mais de 40 votos já, já contabilizados que votam a favor do PDL 22. E eu tenho certeza que, quando ele entrar mesmo em votação, nem os da base do governo terão coragem de votar contra, porque eles ficarão expostos. Então, veja, então, ó, tem que ter 48 presentes, dando quórum, e desses 48, apenas 25 precisam votar a favor. Pronto, derrubamos o confisco, entendeu? Então, só basta... Então, olha, tá fácil demais para votar o PDL 22, desde que o Carlão Pignatari, que é o presidente da Assembleia Legislativa, paute o projeto. Só falta isso. Na próxima reunião de líderes, a Valnete, que é a presidente da Pampesp, estará presente para fazer uma intervenção, ela vai fazer um apelo, vai rogar para que o presidente coloque em votação, para que o colégio de líderes ajude nessa mobilização também. Então, essa informação é importante, gente. Nós não precisamos de 25 votos, tem 94 deputados na Assembleia Legislativa, como a aprovação é maioria simples, nós só precisamos ter 48 presentes dando quórum, lá, assinando a lista, e desses 48, só 25 votando a favor. Olha, está fácil do ponto de vista matemático, né? Então, a questão não é no plenário, a questão é antes, pressionar agora o deputado Carlão Pignatari, a base do governo, pressionar o Rodrigo Garcia também, porque eles influenciam, eles mandam na Assembleia Legislativa. Então, é importante continuar a luta em cima do Rodrigo Garcia também, nas duas, na Alesp e no Rodrigo Garcia. Deputado, o senhor citou uma questão importante, que é essa mobilização dos deputados que estão declarando votos e tal. Nesse ano nós teremos eleições, dentro de algumas semanas aí os parlamentares vão intensificar as atividades de campanha, e a Alesp pode ficar sem aprovar projetos de peso por alguns meses. Então, até quando nós temos, na prática, chances reais de batalhar pela aprovação do PDL 22 ainda esse ano? A gente sabe que tem parlamentar prometendo voto favorável, alguns apenas para se reeleger, para alguns deles chega a ser interessante, deixando o projeto em banho-maria. Não, eu defendo, mas se puder ir empurrando para frente, melhor. E os aposentados têm pressa. Então, até quando a gente tem chances reais de levar em conta, de ter aprovação, levando em conta esse contexto das eleições? Olha, agora, nesse momento, a Assembleia Legislativa está ainda debatendo o projeto, um PDL também, de punição do deputado Frederico Dávila, que vai ser suspenso por 3 meses, porque ele xingou o Papa, xingou o Bispo, xingou a Igreja, enfim. Então, esse projeto, esse PDL está travando um pouco a pauta, mas eu acho que ele será aprovado na próxima semana. Aí libera a pauta e a gente tem mais chances de evoluir. O mês de junho é um mês importante, porque será debatida agora a LDO. Ela vai ser aprovada até o dia 30 agora de junho. E, nesse momento, é o momento que nós temos um número grande de deputados. É um momento importante para o governo. Então, nós vamos utilizar todo o mês de junho agora, e, sobretudo, na última semana, que é a mais quente, onde tem que votar mesmo, e a gente vai obstruir. Enquanto não votar o PDL 22, a gente não vota a LDO. Então, a gente tem essa arma na mão, esse instrumento regimental para pressionar o governo. Falar, só vamos votar a LDO se votar o nosso PDL 22, senão a gente vai ficar obstruindo a aprovação da LDO. É um momento importante que nós tenhamos manifestações na LESP, porque os deputados estarão lá, sobretudo na última semana de junho. Daí, julho, entra em recesso. Voltamos em agosto. Agosto também vai ter gente lá. A gente pode tentar agosto, mesmo em setembro. A partir do momento que há pressão, e o momento é muito favorável, porque é um momento eleitoral. Então, embora os deputados estejam fazendo campanha por aí, mas numa pauta importante como essa, de muita pressão, o deputado vem correndo e larga tudo para votar no PDL 22. Então, nós temos chances até antes e depois da eleição também. Então, nós vamos ficar trabalhando o tempo todo, porque o que vai
garantir a nossa vitória não é o calendário, é a pressão em cima do governador Rodrigo Garcia, que eu estou chamando ele agora de Rodrigo Dória, porque eu falei, eu só vou parar de falar isso quando ele revogar o confisco, porque ele coloca em curso a mesma política do Dória, então ele continua sendo Rodrigo Dória para mim. Eu já falei, olha, gente, a hora que ele revogar, eu chamo ele de Rodrigo Garcia novamente. Deputado, o senhor trouxe uma informação que pouca gente sabia, que é essa questão da maioria simples, que a gente também precisa ter não precisa ter um grande número de deputados presentes, então isso ajuda a manter acesa a chama da esperança dos professores aposentados. O senhor também citou agora que o mês de junho também pode ser um mês determinante para o sucesso da nossa reivindicação. Então, para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo, o que é que o professor aposentado, que está agora nos assistindo nesse momento, pode fazer de concreto para contribuir com a aprovação do PDL 22? Olha, é importante que todos os aposentados e pensionistas pressionem o Rodrigo Garcia, o Rodrigo Dória, através das redes sociais, que tente ver a agenda dele lá oficial na internet. Ele está indo em todas as regiões do estado, fazendo esses atos, está em campanha eleitoral, né? Distribuindo tratores, distribuindo tudo, emendas parlamentares, enfim. Ele faz eventos públicos. É importante fazer o que a Pampesp fez, ir atrás dele, ir lá, entregar um documento, conversar com ele, levar uma faixa, fazer um ato em cada região do estado, também pressionando os deputados de cada região, porque os aposentados estão em todos os municípios e regiões, tem uma capilaridade grande desse movimento, são mais de 600 mil aposentados e pensionistas. Então, vamos, na base do governo, pegar os deputados, conversar com eles, pressioná-los, convencê-los a votar no PDL 22 e, sobretudo, fazer o mesmo com o Rodrigo Garcia. Então, é importante fazer presencialmente e também virtualmente pelas redes sociais. Todos eles têm Facebook, Instagram, tem sites. Entrem lá, liguem para os gabinetes deles, falem com eles da importância desse movimento, da aprovação do PDL 22. Isso aí ajuda muito. E pressionar também o presidente da Assembleia Legislativa, pedir a ele, na verdade, que paute, ele só tem que fazer isso, ele pode até votar contra, mas que ele paute o PDL 22, que já está pronto em regime de urgência, não tem mais nenhum obstáculo jurídico. Esqueci de mais uma coisa, olha, quero agradecer vocês por conta da mobilização geral, mas, sobretudo, vocês ajudaram muito, estão ajudando a conseguir as moções de apoio das câmaras municipais. Já são mais 300, com certeza, câmaras municipais, quase metade do estado já aprovou moções, metade dos municípios e câmaras municipais aprovaram moções de apoio ao PDL 22. É importante continuar fazendo isso também, porque essas moções têm um peso lá na Assembleia Legislativa. E é importante que também as pessoas que estão acompanhando aqui o programa, que elas pressionem os vereadores a aprovarem, onde a Câmara Municipal que não aprovou pode aprovar uma nova moção, ou mesmo aquela que aprovou pode aprovar uma outra. A Câmara Municipal de Presidente Prudente já aprovou duas. Temos duas de Presidente Prudente. Então, reforça ainda mais. Isso é importante também. Era isso, Felipe. E é um trabalho de formiguinha, né? A gente já caminha aí rumo às 400 moções de apoio conquistadas, em sua maioria, pela Pampesp, pela aprovação do PDL 22. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Para o nosso associado estar bem informado é fundamental para poder saber como exercer com propriedade essa luta. Muito obrigado mais uma vez. Quem quiser acompanhar essa edição e outras do Pampesp Informa, ficar sempre por dentro, clica aqui nesse sininho que tem embaixo desse vídeo, ative as notificações, se inscreva no canal da Pampesp. Muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado, deputado. Obrigado, um abraço para você. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.